Olá, famílias, seguidores, mais um episódio do Bioma 7 Podcast, hoje em collab com o Ideia Sense. Pessoal, é difícil trabalhar com recursos humanos? É um desafio ou tem propósitos maiores, incluindo nas entrelinhas, incluindo na entrega da mão de obra e de toda a estrutura que fazem funcionar todas as empresas do mundo, pessoas, o mecanismo humano. Hoje recebemos Charmonix Heuer. Ela vai me falar como que ela chegou no momento de head do grupo Zonta, sim, da rede de supermercados Condor e outras instâncias, inclusive. Assim como ela tem participação no executivo da BRH Paraná e outras instâncias que o currículo é tão grande que eu já estou esquecendo aqui, mas ela vai lembrar para a gente. Seja bem-vinda ao podcast do Bioma 7 em collab com Ideia Sense. Edgar Moreira, à frente dos microfones também. Vamos entrevistá-la já? Agora mesmo. Partiu. É um prazer receber você, Charmonix. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite de estar aqui nesse estúdio. Conheci agora, maravilhoso. Acho que acomoda muito bem, acho que deixa nós muita vontade, né, para fazer esse podcast. Então, eu que agradeço primeiramente o convite. Maravilha. Charmonix, primeiramente, seja bem-vindo e a tua trajetória, por favor, para que os seguidores entendam quem é essa persona maravilhosa. Então vamos lá. Eu sou uma pedagoga em formação, eu gosto de começar assim, porque todo mundo fala da formação de pedagogia, né? E eu acredito muito que a formação de pedagogia que me trouxe até aqui, para estar hoje na frente da área de recursos humanos. Então, eu sou uma pedagoga, lecionei muitos anos com a educação infantil, ensino fundamental, e em algum momento da minha vida, depois de uns 10 anos em sala de aula, eu migrei para a área corporativa, na área de recursos humanos. Por que isso? Porque eu fiz a área de pedagogia. E a pedagogia, ela traz muito essa parte de pessoas, de desenvolvimento humano. Então, a gente fala muito na andragogia, que é o estudo para adultos. E eu acabei me especializando nisso, me apaixonei e falei, opa, gosto da área da educação, adoro, sou uma apaixonada, principalmente pela área da educação infantil, mas quando eu conheci a andragogia, quando eu conheci um pouco mais dessa parte do EJA, educação de jovens e adultos, eu falei, opa, eu acho que eu tenho muito para contribuir aí. Eu acho que a gente está precisando de um olhar diferenciado nas organizações, voltada mais para a educação corporativa. E foi aí que eu me apaixonei, fui fazendo aí especializações na área de recursos humanos, na área jurídica, porque é necessário. Fiz o mestrado faz poucos anos, me especializei aí no mestrado, para trazendo um pouco mais de conhecimento. E eu acho que a área de organização e na área de educação mesmo, que a gente fala, é uma área que a gente se apaixona, não tem como fugir. Então, e dentro da organização, olha que a gente cresceu muito, eu vejo que as organizações cresceram muito aí, e cada vez mais está pensando que o principal ponto da área de pessoas é como que eu olho para as pessoas diferente, como que eu faço para que elas sejam vistas dentro de uma organização e como que eu vejo que as pessoas são importantes. Charmonix, você falando disso, né, eu vou perguntar para você, eu acho que o grande desafio seu, né, como head de RH do Grupo Zonta, né, com mais de 13 mil colaboradores, né, como é que você combina uma eficiência operacional e justamente com uma abordagem sensível, estratégica, voltada para cada realmente colaborador, né? Como é que você trabalha essa questão dentro do Grupo Zonta? Do Grupo Zonta. Na verdade, é assim, ó. Primeiro ponto, trabalhar com pessoas, eu acho que isso já é uma frase de muitos, né? Não é uma tarefa fácil. Então, e como que você faz essa abordagem com pessoas diferentes, né? Então, a gente trabalha lá com uma operação bem simples, até uma diretoria, o CEO da empresa. Então, o RH ele tem que estar bem preparado ali para entender que pessoas são diferentes e o tratamento vai ser diferente com cada colaborador. Primeiro ponto é isso. O RH entender que cada um é diferente. E como que a gente vai fazer essa abordagem para que as pessoas se sintam bem? Na hora até de fazer um treinamento. Como que eu vou passar um treinamento, uma linguagem que seja aí estratégica e que vá pegar um zelador, um fiscal, um operador de caixa, um encarregado e um gerente de uma empresa e fazer abordagens diferenciadas. Eu acho que o primeiro ponto e a chave de tudo isso é isso mesmo, é saber como que abordar o colaborador e de forma diferenciada, para que ele entenda
o que a gente quer passar para ele. O que a gente sente muito ainda, sabe? Que as pessoas esquecem que cada colaborador é diferente e que às vezes a gente quer falar uma palavra tão difícil, quer fazer uma abordagem tão difícil, que o colaborador não vai entender. E às vezes o colaborador sai de uma empresa, não é só por salário, a gente sabe disso. O salário é importante, gente, é importante, mas a forma que ele recebe a informação. Será que ele está recebendo a informação correta para fazer o trabalho dele da forma melhor possível e a entrega da melhor forma? Então, quando você fala da abordagem de estar com o colaborador, é isso. É de entender o que cada um faz, até que ponto cada um é qualificado, até que ponto cada um tem uma estrutura familiar por trás de tudo isso. Possa ajudar, né? Que possa ajudar e a escolaridade dele. Porque como que eu vou fazer uma abordagem com um colaborador que às vezes ele não entende, né? Ele não teve aquilo dentro de casa. E considerando que às vezes numa mesma ocupação, né, numa mesma função dentro do grupo, você tem uma diferença de idades, de formações muito grandes, né? Então, por mais que você tenha tipo assim, todo o conhecimento técnico daquilo, você está trabalhando com pessoas muito diferentes no mesmo local. Né? No mesmo local. E algo que você falou muito positivo é a diversidade. Então, a diversidade do conhecimento e a diversidade de idades. E outras diversidades que nós temos hoje no contexto. Então, eu tenho que abordar para que faça um desenvolvimento dessas pessoas, que todo mundo entenda e que todo mundo ali se sinta feliz de estar trabalhando ali, porque é algo que vem falando muito, né? Da felicidade no local do trabalho, que é um assunto muito forte, ainda mais vindo a NR1. Exatamente. Depois a gente vai tocar nesses assuntos, então, né? Porque é sempre um problema. É algo bem... não é tão simples, Complexo. Principalmente numa empresa com quase 14 mil colaboradores. Pois é. Isso já é o processo da gestão lá dentro. Isso. Agora vamos rebobinar um pouquinho, entre aspas. Como é que está o processo de contratação? Uau! Eu vejo muito essa dificuldade no LinkedIn, em textos, artigos científicos já, inclusive. Isso aí. Agora, vindo de você, por favor. É assim, ó. Vamos pensar numa parte agora, mundo aí, de como que está esse pleno emprego. Né? Então, na verdade, nós temos muitas vagas e poucas pessoas querendo trabalhar. Porque se a gente for ver no números do IBGE, do CAGED, que o número do CAGED ele fala quantas pessoas desempregadas que existem. Milhões de pessoas desempregadas. Só que dessas pessoas que estão desempregadas, o que elas estão buscando? Né? Eu recebi um vídeo essa semana, não sei se vocês viram esse vídeo que está rolando, que os alunos, os professores em sala perguntam: o que você quer ser? Menos CLT? Diz que isso não é uma brincadeira, diz que isso é uma abordagem que está acontecendo nas escolas. Os alunos levantam a mão e falam que eles não querem ser CLT. Porque eles acham que CLT, para eles vão vivenciar o que os pais, que somos nós aqui, vivenciaram. E o que nós vivenciamos? Nós vivenciamos até agora um trabalho que nós achamos dignos. Sim. E que nós gostamos de estar ali e que a gente acha aquilo importante. Só que na visão hoje do adolescente, é um trabalho que é árduo. Em que momento que eles se depararam com isso? E quando a gente sente isso, a gente vê que eles não querem mais CLT e eles querem o quê? O trabalho que seja diário, por dia. Que eles vão ali, fazem um trabalho, fazem uma diária em algum evento, uma pizzaria, ou até numa própria empresa, vou lá, faço meu trabalho e recebo no dia, e tá tudo bem para eles. Muito pouco comprometimento, né? Exatamente. Se você me perguntar se isso está errado, eu não tenho a resposta. Eu não posso dizer que eles estão errados, mas eu posso dizer que eles não estão olhando o futuro. Exatamente. É isso. O que o futuro tá esperando? Quem sou eu? Qual é a formação que eu tô... Eles não querem mais fazer faculdade. Não querem. Eles querem fazer um curso rápido e tá tudo bem. Essa opinião da geração Z ou do jovem está sendo por observação ou influência do mentorado caseiro, pais. Isso. Assim como também vivência profissional por os jobs, os contratos temporários. Eu acho que isso está muito forte, né? Então as duas coisas estão caminhando junto. Tá tudo caminhando junto. Eu não sei, eu acredito muito ainda que a nossa geração que estamos aqui, em algum momento está reclamando. Porque não é possível um jovem estar fazendo um levantamento de que trabalhar CLT é ruim.
né? E outro ponto é esses trabalhos diários, é muito rápido, então eu tô aqui, eu tô ali, eu não tenho compromisso, porque os nossos jovens hoje, eles não querem esse compromisso de um líder estar falando para você o que você deve estar fazendo. Eles já são monetizados nas redes sociais. Eles já são monetizados. E assim, a rede social te dá um retorno financeiro muito rápido, é isso que a gente está notando. A diária de você trabalhar por dia numa empresa está trazendo um retorno muito rápido, e eles não estão pensando no futuro lá na frente. Como eu vou falar novamente, não sei, não estou dizendo que está totalmente errado o pensamento deles, mas a gente tem que entender que em algum momento ficou perdido esse assunto de que CLT é ruim, e não é. Muito pelo contrário, né? CLT é maravilhoso. Muito bom. Agora, Chamonix, entendendo que essa geração Z, né? Eu imagino que no Grupo Zonta é muita... dos 14 mil colaboradores que vocês têm, deve ser o quê? 25%, 30%, provavelmente. De geração Z. Muito, muito, enorme. né? Como é que vocês lidam isso ali no Grupo Zonta diariamente, entendendo realmente essa situação de pessoas que são muito, até não dentro de um contexto, não estão querendo nem assumir cargos de liderança, né? Nossa, Porque isso. eles têm realmente eles querem deixar para os outros fazerem, não querem, quanto menos trabalho, melhor, e deixa eu ficar no meu canto, né? Então, como é que a gente lida com uma situação dessa, um grupo que precisa de gente, você desenvolvendo novos líderes para ocupar novas lojas, outras funções internas do próprio grupo? Como é que vocês lidam com esse desafio diariamente? Na verdade, assim, a gente fala na palavra compromisso mesmo. As pessoas não querem compromisso, e a gente vê porque a gente tem um programa de desenvolvimento, programa trainee dentro da empresa. Né? O nosso programa é um pouco diferenciado porque a gente treina as pessoas, desde um zelador, operador de caixa, enfim, administrativo, qualquer função que nós tenhamos assim, notado que é importante para a empresa, e a gente faz um programa de trainee de 12 meses, que é com uma faculdade, que é a Unicesumar, que está com a gente forte nesse programa, professores altamente qualificados que vêm para a sala de aula uma vez por mês para qualificar essas pessoas para estarem numa cadeira de liderança. Muito legal. Aí, quando você vai fazer o processo, olha, já não quero mais, é muito compromisso, né? É desafiador, porque as pessoas não querem nada com nada, as pessoas te respondem. Então, qual é o problema da liderança hoje? É porque quando ele vai pedir alguma coisa para o seu liderado, o liderado tem resposta. Eu vejo muito por esse lado. E será que o líder está pronto para assumir essa responsabilidade, desse desafio de, às vezes, não ter todas as respostas? Então, eu vejo muito por esse lado também. Complexo. Então, é complexo. Então, assim, o líder tem que ter todas as respostas? Não. Mas ele tem que escutar, ter uma escutativa. Não sei a informação, eu vou buscar. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te acompanhar. E o que eu vejo hoje? O líder não tem todas as respostas. E quando ele é abordado pelo liderado, ele fica muito, muito, muito triste, zangado, estressado. Como assim o liderado está me colocando na parede? Vamos fazer agora aí uma analogia com a formação da educação que é a minha aí, que é de professor. Sim. Como que tá os professores em sala de aula hoje? Acuados, né? Acuados, porque assim, o aluno tem a resposta antes do professor. E se o professor hoje ele não pode errar. Como assim o senhor está errando? Não, eu posso errar sim, a gente pode juntos ver uma alternativa para sair dessa pergunta que você me realizou. A gente constrói juntos, por que não construir junto uma narrativa? Então, hoje, é muito difícil alguém quer ser líder porque as respostas estão muito rápidas, os jovens estão cada vez mais inteligentes, as pessoas falam que não, porque o IA, o ChatGPT está trazendo as informações. Ok, está trazendo as informações, e quem está buscando essas informações? Entende? Então, assim, as pessoas falam, não, os jovens hoje não estão mais inteligentes. Estão. A diferença é que eles buscam numa rede social que nós não buscávamos. Nós buscávamos no livro. Exatamente. Se a gente fizesse um comparativo, uma analogia entre a educação convencional, a escola, e a educação corporativa, quem está se readaptando melhor hoje, na tua opinião? Eu acho assim, que nós, como organização, estamos começando a educar as pessoas também, em todos os sentidos. Certo. Veja, nós temos hoje um funcionário que vem de uma educação, vamos pensar num bem básico, que ele não teve nenhuma formação dentro de casa. Os pais não tiveram segundo grau, todos tiveram primeiro grau dentro de casa. Eles não sabem se alimentar direito, eles não sabem se portar com uma vestimenta. Então, o que a organização tem que fazer? Mostrar para ele tudo isso.
E aí as pessoas acham que é fácil, não é fácil, porque você está mudando um conceito, uma cultura daquela pessoa. Então, assim, o que a empresa tem que se adaptar? Estou pensando agora nessa pessoa básica, que a gente tem que moldá-la para uma parte da organização. E aí a gente também tem a parte da educação que a gente tem que trazer uma universidade para dentro da empresa, que nem a gente trouxe. O que é essa universidade que a gente chama? São várias escolas. Então, são umas escolas, que é uma das escolas, que é o programa de talentos, que é o trainee, que a gente desenvolve ele e capacita. Vou falar 3 escolas aqui que eu acho bem importante. A escola, tem várias, né? A escola da diversidade, que a gente tem que falar também, porque a gente tem que adaptar essas pessoas a vários tipos de culturas. A gente tem mais 70% aí de pessoas venezuelanas, haitianas, de outros países, que a gente tem que adaptar a cultura deles com a nossa, com os nossos colaboradores, porque a maioria não fala espanhol e a maioria deles não entende o português, que não é fácil. E vamos aí, numa central de distribuição nossa, que é no CD, nós temos mais de 60% que é venezuelano. É impressionante. Então, como faz? De adaptar a cultura do nosso colaborador e a cultura do outro para o Brasil. Certo. E aí, quem que faz isso? É a empresa. Então, novamente, a empresa tem que trazer a educação, de trazer uma formação de português para essas pessoas, quanto talvez uma formação de espanhol para os nossos colaboradores. Nós temos que adaptar vídeos em espanhol e em português, essa loucura toda, porque a gente tem que comunicar para dois públicos, e ainda nós estamos começando com isso, porque nós estamos nos adaptando. E trazendo também uma educação corporativa de trazer programas de liderança com várias empresas que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo com a Unicesumar, com a GPTW, né, o Great Space to Work, que nós contratamos eles para trazer uma formação para a nossa liderança executiva, né, para trazer algumas adaptações. E também temos a faculdade, que a gente traz aí uma bolsa de 50% para alguns colaboradores, que é mais de 100. A gente já passou por mais de 2.000 formações, agora a gente está com mais de 50 pessoas fazendo formações pelo Condor, que é faculdade mesmo. A adesão tá boa? A adesão tá boa, só que eu achei que era muito melhor antigamente. Acho que agora eles estão querendo mais fazer um curso técnico do que... São cursos mais rápidos, né? Isso, então a gente está trazendo mais o tecnólogo. Exato. Porque quando você traz um bacharel, ele fala, 4 anos fazendo formação, o que é isso? Sim. É um prazo muito longo, né, para eles hoje. Então, assim, o que eu vejo? Que nós, quanto empresa, vamos ter que nos adaptar com esse novo, de ser tudo muito rápido. Sim. Então, assim, estamos precisando de uma formação, quando que finaliza? Porque nós, empresa, também estamos precisando de retorno muito rápido. E as pessoas também não querem ficar mais em sala de aula muitos anos procurando uma informação. Por quê? Porque nós estamos aí com a tecnologia. Que você aperta um botão, ela me traz a informação. Então, tudo muda muito rápido, né? Então, você fazer uma formação hoje, se não for uma formação muito atualizada, você, quando terminou, já não vale mais nada para aplicar realmente de uma forma prática no seu dia a dia, né? Exatamente. Esses elementos que a gente está debatendo nesses poucos 20 minutos ainda de podcast, eles são pertinentes diariamente na BRH Paraná? Sim, também. A BRH Paraná está muito forte, né? Esse ano nós estamos com uma diretoria executiva bem bacana, o professor Gilmar, né, continuou na presidência, então ele é uma pessoa altamente qualificada aí, que vem de diversas faculdades. A gente podia trazer ele aqui uma hora dessa, né? Traga o professor Gilmar, que ele é maravilhoso, e temos a Vera Matos, que também vem de consultoria de RH, que assumiu, eu e o Nanami à frente. Nanami é um diretor-geral aí, CEO, vice-presidente de RH da Volvo, então é eu e ele ali no deliberativo. Então, a gente traz muito essa abordagem de o que as empresas estão precisando hoje e o que a BRH pode estar ajudando a melhorar essa dor. A dor, isso. A dor, porque exatamente a gente chama muito de dor. E qual é a nossa dor? Né? E o que a gente pode melhorar? O que a gente pode trazer na BRH que pode construir? E na APRAS também, que é a Associação Paranaense dos Supermercados. Hoje eu sou coordenadora do comitê da APRAS, da RH. Então, a gente vê tudo o que os supermercados estão passando e o que a gente pode melhorar para que a gente traga algum tipo de benefício, e não só salarial, mas outros tipos de benefício para o supermercado. Né? Hoje a gente vê a empresa realmente como o organismo mais importante, eu acho que no desenvolvimento humano de uma forma geral.
Eu acho que realmente a chegada dos colaboradores numa empresa, para eles, eu acho que é a grande formação que eles têm chance realmente de se desenvolver na vida, né? Uhum. E quando a gente está falando de não só nessa parte de liderança, como você colocou, nem realmente sabe se alimentar direito, e tem realmente até a questão de higiene, coisas que você tem que trabalhar de uma forma muito básica, né? Mas aspectos, por exemplo, como literacia financeira, né? Hoje a questão do problema de apostas que você tem de uma forma geral e quanto isso impacta dentro de uma empresa que eles acabam procurando o RH por problema realmente até um adiantamento para poder realmente sanar um problema que eles têm. Então, o problema é muito maior. Isso. Eu acho que vocês têm um trabalho assim, muito grande de realmente desse desenvolvimento na base mesmo. Até eu imagino, né? Será que existe, assim, dentro das empresas, assim, um programa assim, como adquirir meu primeiro imóvel, né? Uhum. Então, esse tipo porque não tem ninguém para poder auxiliar os colaboradores. Então, você tem que ter programas internos para que eles possam realmente desenvolver e solucionar questões importante para o dia a dia deles, para a vida deles, né? E é muito bacana você tocar nesse assunto. O nosso CEO, né, que é o seu Janir, né, que é uma pessoa que eu agradeço muito porque ele está olhando muito para a área de capital humano dentro da empresa. Então, isso me ajuda muito. Porque eu sempre falo que se ele não olhar, todo o meu trabalho não faz sentido. Porque senão a gente vai estar remando para lugares diferentes. Então, nesse momento, assim, ele está muito ligado ao RH. E quando você fala na parte financeira, ele nos cobra muito isso. Nós fizemos até um vídeo agora para instrução de empréstimo, como que eles fazem o empréstimo, cuidado com o empréstimo, para que serve o empréstimo. Então, a gente está abrindo muito para esse lado financeiro, porque eu falo para vocês que muitas pessoas pedem a conta, e sabe qual é o motivo? Porque no final, o salário ele não bate com o que ele foi contratado. E daí, a culpa é de quem? Da empresa? Exato. Mas será que é da empresa ou é porque ele fez um empréstimo na empresa? Ele fez um empréstimo no banco, ele comprou um imóvel, e aí quando ele vê, ele não tem realmente nada, ele está no negativo. E aí qual é a opção dele? É pedir a conta. Então eu vou pedir a conta porque eu preciso de outro emprego, eu preciso fazer a rescisão para poder pagar a conta. Isso. E assim, hoje a gente vê, né? O governo está com vários programas aí de empréstimos, né? Que é bacana, claro que é bacana. Se você souber utilizá-lo, é perfeito. Qualquer empréstimo é bacana, dependendo do que vai fazer com ele, né? Para que serve aquele empréstimo? Então, é isso que a gente precisa exatamente, a educação financeira dentro da organização. E eu vou voltar de novo para a área de educação. Será que na área de educação, desde o nosso educação infantil, ensino fundamental, eles estão ensinando isso em sala de aula para que quando chegue numa organização não se debata com isso, não sofra com tudo isso? Então, acho que é isso. Como que o RH hoje está fazendo para convencer a cúpula administrativa que o capital de giro precisa ser investido em RH estratégico? Olha, eu vejo que as coisas... Vou falar na minha visão, assim, depois da pandemia, não sei se vocês têm o mesmo olhar. Antes da pandemia, a área de RH era visto diferenciada, por mais que a gente venha lutando por ser um RH estratégico faz tempo. Eu até tenho aqui... falar para vocês que em 2016 para 2017, não, foi 2016 para 2017, eu e uma colega minha, a Mariana, que é de São Paulo, veio morar aqui faz pouco tempo, a gente abriu alguns WhatsApp, grupos de WhatsApp e grupos de Telegram, olha que bacana. Nós tínhamos mais de 4.000 pessoas, chamado RH Estratégico, 2016 para 2017. Por quê? Porque era a nossa angústia de que o RH... fosse visto como estratégico e não como encher bexiga, estourar bexiga e fazer festinha. Ok. Isso sempre foi para mim uma angústia, porque nós não somos isso. Nós somos muito, muito mais que isso. Isso daí é uma pontinha que faz parte do RH trazer algo bacana para o colaborador. Que às vezes um treinamento que realmente você vai encher a bexiga e aquilo tem um propósito. Realmente a festa de final de ano, realmente o aniversário do mês, que é um propósito, que é importantíssimo para a vida do colaborador. Mas não é só isso. E por que eu falo depois da pandemia? Depois da pandemia, o que eu senti? Que os líderes, e não só os empresários, porque os empresários têm os olhos dos líderes abaixo. O que é importante para os líderes abaixo e o que não é? O que os líderes começaram a procurar muito o RH? Por quê? Porque o RH teve que fazer um plano de contingência de um dia para o outro para saber quem ficava trabalhando e quem não ficava.
Lembram disso? O idoso vai ficar em casa, não vai ficar? O jovem aprendiz. Quem tem um risco de perigoso para estar ali trabalhando, você vai ter que afastar. Quem são os grupos que vão ficar trabalhando? Então, o mercado teve que ficar trabalhando, porque é essencial, farmácia e tudo mais. E o que aconteceu nas empresas? Quem que eles procuraram? O RH. E o RH começou a ser estratégico na visão deles. Olhar para o lado jurídico, olhar para o lado do colaborador, o que ele está precisando, o que ele não está precisando. E as pessoas começaram a ficar mais o quê? Em casa. Que começou a ter esse trabalho mais... Remoto, né? Remoto. Só que daí as pessoas começaram a gostar de ficar em casa, algumas, né? Porque depois a gente viu que isso também não surgiu muito efeito. De alguns anos para cá, as pessoas querem voltar para a organização. E as pessoas começaram a gostar. E começaram a fazer o quê? Trabalho empreendedorismo. Então, começou a ter esse lado, depois da pandemia, as pessoas começaram a empreender mais. E começou a faltar gente no mercado de trabalho. Então, eu falo muito isso que está acontecendo é consequência do que aconteceu no Covid. Certo. As pessoas começaram a gostar de trabalhar em casa. Ou começaram... Como muitas empresas fecharam, o que aconteceu? As pessoas tiveram que correr, porque senão passavam fome. Então, começaram a empreender. E muitos gostaram do empreendedorismo. Então, eu digo que essa fase que nós estamos vivendo agora começou lá na pandemia. Então, começou a faltar pessoas, a gente teve que olhar diferenciado para o negócio. E aí, os líderes começaram a entender assim, eu preciso do RH para fazer um plano de ação, para fazer um plano de reter pessoas. Sim. Como que eu vou começar a olhar para a saúde do meu colaborador? A segurança do trabalho é importante? Agora ficou como importante, porque a segurança do trabalho teve que atuar muito forte na área na época do Covid. Então, eu olhar para o emocional do meu colaborador, olhar para o estado físico dele, olhar para aquele que teve que fazer home office, de saber se a cadeira dele estava adaptada e o computador dele estava adaptado dentro de casa. E quem faz isso? É o RH. Então, começaram os olhos verem a importância da parte estratégica para a empresa. Como que estão os nossos números? Exatamente. E pós-pandemia, né? Você tem essa questão dessa questão da saúde mental, que a gente está passando essa crise realmente grande, né? A gente fala do mundo corporativo, mas eu acho que o mundo inteiro está vivendo essa crise, né? Mas impacta mais no mundo corporativo que a gente consegue medir, né? Então, da pandemia para cá, a gente vê realmente uma preocupação maior com felicidade, com saúde dos colaboradores. E a gente vê essa mudança da NR1 psicossocial, que era para entrar em vigor exatamente nessa semana, no dia 26 de maio, que agora foi prorrogada para 26 de maio de 2026. Mas, independente disso, a gente sabe que as empresas realmente sérias, éticas, que têm uma preocupação em ESG, tipo de realmente entender que o colaborador ele tem que ser olhado em primeiro lugar, a saúde do trabalho. Então, já fazem esse trabalho já há muito tempo, né? Então, como é que vocês hoje... dentro do Grupo Zonta, que tipo de programa vocês têm já, Chamonix, que trabalha essa questão da saúde mental, de prevenção, de treinamento de liderança, para poder identificar realmente situações de risco que possam realmente estar ocorrendo para vocês poderem ter um trabalho até preventivo, né? Para falar a verdade, quando a gente fala da NR1, é exatamente isso. O que afeta a saúde emocional do colaborador? Então, a gente já tem um programa, como eu falei para vocês, muito forte de liderança, porque não adianta nada eu contratar 20 psicólogos para ficar dentro da minha empresa, para fazer atendimento, se a liderança não conseguir fazer um bom trabalho com o liderado. Então, o primeiro ponto é isso. Então, eu não começo pela psicologia, eu começo pela liderança da empresa. Então, a gente está formando esses líderes cada vez mais para que eles saibam dialogar, essa é a grande verdade, com o liderado. Para que quando ele falte, a gente não cobrar a falta dele, e sim cobrar o que aconteceu, o que eu posso estar te ajudando. O que aconteceu lá na tua casa? Faz sentido. Entender o motivo da falta e não dar uma advertência pela falta. E sim entender o contexto daquilo. Então, a gente precisa primeiro trabalhar com a liderança para saber essa escutativa de o que o funcionário está passando, né? Vou dar um exemplo. Esses dias um funcionário disse que não tinha luz em casa. Que ele estava não sei quantos meses sem luz. Né? Então, ele não conseguiu lavar o uniforme dele, ele não conseguiu fazer as coisas, ele estava sempre com fome. Então, assim, quem foi entender esse colaborador? Entendeu? Então, esse é o papel do líder. Não acusá-lo de o uniforme estar sujo, né? De repente está até com um tipo de cheiro mesmo, né? Ou chegar perto dele e não desafiá-lo. Muito pelo contrário, chamá-lo. O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar?
eu não consegui fazer o meu trabalho em si, não só na loja, eu tô falando na área administrativa. Por que ele não está conseguindo fazer o trabalho? Será que é ele que não está conseguindo? Ou eu, como gestor, que também nos colocamos nessa cadeira, o que ele está precisando? Qual é o desafio que ele está passando? Será que ele tem equipamento? A gente passa por isso. Será que ele tem equipamento para que ele possa me entregar o trabalho dele? Ou eu só estou desafiando ele a me entregar, mas eu não dou recurso? O primeiro ponto da NR1 é, você tem que trabalhar a tua liderança. Aí sim você vai buscando, eu estou trabalhando a minha liderança, estou fazendo um bom trabalho, o que mais eu posso fazer? Nós temos também, o Fale Que Eu Te Escuto, que acho que faz uns 2 anos que a gente tem esse programa. A gente faz conexões com as psicólogas das faculdades. Então, a gente entrega um aparelho para elas ali e a gente tem em todas a nossa organização um telefone, um WhatsApp, onde os funcionários ligam para as psicólogas e procuram desabafar, ajudar, alguma ajuda para que eles possam, né, ter uma visão diferente ali, que às vezes estão precisando mesmo de ajuda e não tem. Porque às vezes ele não quer falar para o líder, ele não quer falar para ninguém, ele quer falar para uma pessoa diferente. E também nós estamos dando um benefício que a gente acha na empresa que veio, assim, que o seu Janir trouxe para nós, assim, que nos ajudou muito como RH, que a gente já tinha, mas ele não era 100% custeado pelo Condor, pelo Grupo Zonta, que é o plano de saúde. Muito bom. Então, assim, por que eu tô falando da NR1 e tô falando do plano de saúde? Porque a partir do momento que você custeia 100%, né? O funcionário, a gente paga 100% para o funcionário. Aí, para o familiar, ele tem uma tabela diferenciada para ter, o que é bem menor o valor também. Porque se eu tô com algum problema, eu posso marcar um psicólogo, um psiquiatra, eu posso marcar um nutricionista, porque às vezes eu não tô com... A NR1 também fala isso. Será que eu tô obeso? Será que eu tô com algum tipo de vício? Será que eu tenho pressão alta e não sei? Exatamente. Então, assim, e aí a NR1 a gente tem que cuidar. Porque, assim, é a somatória. Será que a empresa que está fazendo mal para a Charmonix, que está vindo todo dia de ônibus trabalhar e passa por um perrengue, e aí chega na empresa, tem problema com o colega de trabalho, ou está com algum problema de saúde, com algum familiar dentro de casa, e tudo isso daí vai ser jogado para a organização. Então, a gente tem que entender, para falar a verdade, o que o funcionário está passando para ser realmente, se o burnout, que falam tanto, que ele está passando é realmente 100% de dentro da empresa. Normalmente não, né? Ou se não é uma somatória que está vindo e que na empresa ele estourou. Sim. Por algum tipo de motivo. Sim. Então, eu acho assim, ó, que a NR1 a gente está... não deveria ser falado disso, é a minha visão, tá? Não deveria ser falado disso como algo diferente. Isso já deveria estar na empresa como algo... na organização normal, não é uma N1 que vai ter que mudar alguma coisa. É nós, quanto empresa, que temos que ver o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar. Você acha que de alguma forma isso foi empacotado agora? Foi. E etiquetado? Exatamente. E assim, eu acho assim, ó, que... para falar a verdade, eu acho que a N1 tá certa de vir, porque é uma exigência, mas que nós, quanto organização, não devíamos ter medo. Essa é a grande verdade. Certo. Que assim, agora eu vou mudar tudo na minha empresa porque tá vindo a NR1. Não. Eu já tenho que estar fazendo um plano de ação, um plano de contingência, para que isso não aconteça, que é o funcionário ficar doente, estressado e sair impactado dentro da empresa. Você acredita em formação continuada do colaborador? Exemplo? Sim. Seria interessante você, colaborador, é um presente que a gente está te dando, você vai fazer um curso sábado de 1 horinha em casa, no teu celular. Você acha válido esse tipo de oferta para o colaborador? Funciona? Sim. Funciona. Nós temos o Conviva, que é uma plataforma de educação corporativa dentro da empresa, e nós temos cursos obrigatórios, que são uma das que as leis obrigam, né? NR1, NR12, várias NRs 10 e tal, tudo mais. Alguns cursos que nós exigimos quanto empresa, então vai ter que fazer esses cursos, que é obrigatório, mas tem cursos que a gente coloca na plataforma que ele pode fazer a hora que ele quiser, da onde ele quiser, porque são conteúdos que nós estamos colocando para que ele traga conhecimento, porque cada vez que ele tiver mais conhecimento, para mim, como empresa, é bom, que ele cada vez está mais desenvolvido, capacitado. A minha pergunta, antes da gente falar de turnover, é o seguinte, é bem mais interessante eu sair de um grupo que nem o de vocês e falar, puxa, eu aprendi lá dentro. Nossa, maravilhoso. E você olhar para esse funcionário e falar, pô, ele está naquela empresa lá, mas ele passou por aqui antes.
Ou seja, tem o teu bastão passado lá e você vê desenvolvimento humano, E a gente literalmente. sempre escuta isso, sabe? Acho bacana, assim. Uhum. A gente sempre escuta, nossa, eu passei pelo... A funcionária que eu encontrei era tua funcionária no RH. Aham. E ela já passou por várias etapas, então você me entregou ela pronta. Né? Eu acho bacana, porque quanto a gente desenvolve as pessoas dentro de casa. Essa questão da certificação, que a gente fala da importância da empresa informar, eu bato muito na tecla da gente conseguir levar para as empresas a microcertificação. Isso. Porque, tipo assim, a pessoa passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, quantas microcertificações ele teve ali dentro? E às vezes vocês fazem um trabalho enorme de desenvolvimento humano, organizacional ali dentro, e ter essa contabilidade de uma forma muito prática, né? Olha, você passou aqui 5 anos, olha, você se formou no curso de padaria, isso, a liderança. Então, isso é muito rico. É verdade. Então, só que é uma coisa assim, muito, assim, tem que ter um trabalho para poder organizar. Mas, assim, a riqueza de uma organização que nem o Grupo Zonta para poder realmente desenvolver pessoas é muito grande. Então, isso às vezes fica por debaixo do pano e ninguém vê que realmente o esforço de uma empresa dessa para poder realmente desenvolver pessoas, né? Na verdade, a organização tem que pensar em quantos % que vai tirar do seu lucro para estar apostando na educação do colaborador. Essa é a grande verdade. E a partir de agora é só isso. Não adianta a gente esperar de governo, de tudo mais, não que eles não façam, que eles estão fazendo um trabalho muito bom de qualificação. Mas nós, quanto empresa, vamos ter que estar investindo cada vez mais, né? E não escutar nunca mais essa palavra que eu estou gastando, né? Porque é horrorosa essa palavra. Quanto que eu estou investindo em educação dentro da empresa, em todos os níveis, né? E como vocês falaram, no obrigatório, e o que eu estou oferecendo para o meu colaborador que ele possa buscar mais informação em alguma plataforma, né? Que que ele possa estar investindo nele, sim. Porque eu acho que cada vez mais nós vamos ter que pensar nisso. Material humano, turnover, agora fica da tua criatividade aí, cara. Por favor. Não, hoje, essa questão do turnover hoje, e principalmente, eu acho que é geral para todas as empresas, né? Não sei se você quer falar para a gente, mas qual é o turnover hoje do Grupo Zonta de uma forma geral? Não, é um turnover que não é baixo, mas eu não estou falando que é do grupo do grupo do Condor, do Grupo Zonta ali. Eu acho que nós estamos vivendo isso em todos os segmentos, né? Metalúrgica, indústria, varejo. Eu acho assim que como eu falei para vocês, tem muitas vagas. Então hoje as pessoas podem escolher. Então, assim, as pessoas também não conseguem enxergar a importância de um varejo supermercadista. As pessoas só pensam assim, eu vou ser operador de caixa. Não, mas eu sou um operador de caixa. Eu sempre falo isso. Tipo, as pessoas têm que ter aquele prazer de estar trabalhando ali. E assim, eu sou operador de caixa agora, e qual é a minha meta? Para dentro do varejo supermercadista mesmo. Poxa, nós trabalhamos vou falar ali no Pinheirinho. No Pinheirinho é a nossa sede, né? Só ali nós temos 400 pessoas. E fazendo o quê? Fazendo TI, BI, Java, né? Que um salário, ele fica em média aí de R$10 mil. Um marketing, né? A parte de contabilidade, a parte comercial, que é muito grande. Então, assim, da onde que sai o pessoal do comercial? Da onde que sai o pessoal de TI? Da onde que sai o pessoal do marketing? É da operação. A gente traz de fora... A gente traz, porque a gente tem que fazer oxigenação, essa é a grande verdade. A gente não pode fazer só interno, porque senão você não tem uma visão de fora do negócio. Que é muito importante. Fica muito quadrado. Mas a maioria das nossas pessoas cresceram dentro da empresa. Então, assim, com essa oportunidade de fazer educação corporativa, de fazer uma faculdade, de fazer um curso técnico. Então, assim, olha a oportunidade que eu tenho dentro da empresa, onde eu estou, eu não posso chegar em menos de 5 anos. Tem gente que chega em 2, tem gente que chega em 3. Também é importância do que vocês falaram aqui, que é muito bacana. O que eu estou procurando para me desenvolver? Quais os cursos e especializações que eu estou fazendo ou eu estou parado? Porque ninguém vai bater nas tuas costas e vai falar, nossa, eu quero te dar uma oportunidade. E essa comunicação desses cases de sucesso, pessoas que começaram lá embaixo e chegaram a cargos na área de marketing, desenvolvimento, eles são comunicados de uma forma bem legal dentro da empresa? Exatamente. Nós temos uma revista, se chama Revista Com Você, né, que é do RH ali, aonde a gente
toda hora a gente coloca as oportunidades que tiveram ali. As pessoas que chegaram, as pessoas que cresceram, a gente chama de talentos de dentro da empresa. Fora isso, nós temos uma rede social que é Carreiras. Então, lá no Instagram, quem quiser procurar lá o Instagram nosso, do Carreiras, então lá a gente fala, a gente coloca o tempo todo os treinamentos que a gente oferece, as pessoas aonde estão, aonde que elas chegaram, né? E é tão bacana quando você vê que uma pessoa com um salário razoável ali, de operação de loja, estou falando, nos para e fala assim, eu quero falar com o seu Janir, eu quero agradecer ele, porque através daqui eu formei 2 filhos. Aí você fica pensando, né? Poxa, a pessoa conseguiu formar 2 filhos ou comprar uma casa, comprar o primeiro carro, né? Com o salário que trabalha na empresa. Mas por quê? Porque ela teve a parte da educação financeira, porque ela correu atrás, ela não ficou parada só num setor, ela buscou especialização, ela sentiu a importância no que ela faz, né? Porque o varejo supermercadista, as pessoas olham com outro olhar. Não, ali é uma oportunidade gigante que você tem de crescimento. Tanto que nós somos quase 15 mil colaboradores, mas por quê? Porque nós estamos crescendo cada vez mais. E Chamonix, em relação à questão que a gente sabe que tem a questão do etarismo, né? Então, muitas empresas não se voltam realmente para poder contratar pessoas de uma idade mais avançada. A gente vê que o Condor tem já um programa disso, né? Tipo assim, quanto esse programa pode até aumentar, né? Agora a gente está vendo algumas iniciativas no LinkedIn, por exemplo, de empresas realmente divulgando de uma forma mais clara o objetivo de contratar pessoas acima de 60, né? Acima de 50, né? Nós temos um programa chamado que é 55 mais. 55 mais. Que triste, né? Estamos aqui já, mas tá tudo bem. Antes era 65, 70, lembra? Agora não tem problema. Eu falo assim, eu vou ser vó agora. Parabéns, parabéns. Que legal. Vó da Aurora. Parabéns. Minha primeira netinha. Parabéns. E a gente brinca, né? Minha filha fala assim, não, mãe, mas você vai andar com a neta, mas você é uma pessoa jovem. Eu falei, graças a Deus, né? Então, eu falo assim muito que as pessoas acima de 55 anos, hoje a gente vê e olha do passado, a gente fala, nossa, mas né, 75 anos está fazendo esporte, está correndo, né, está procurando alguma atividade, está se alimentando melhor. Então, assim, por que o emprego é diferente disso? Sim. Né? Por que uma pessoa com 70 anos já é desqualificada para o mercado de trabalho? Né? E, novamente, eu vou falar do nosso presidente, porque ele fala muito isso. Não tem idade aqui dentro do Condor. Não quero saber de idade, se é 14, 17, 60, 70 anos. Ele quer que a pessoa que a gente contrate tenha vontade de trabalhar. Se é um jovem de 20 anos que quer uma oportunidade, ótimo, por que não contratar? E se é uma pessoa de 75 anos que quer uma oportunidade também, e que, olha só, que pode unir o de 75 com o de 20, melhor ainda. Exatamente. Porque daí vai vir a tecnologia, a inovação, porque inovação a gente não faz só por tecnologia, inovação é qualquer coisa que a gente for fazer, é uma inovação dentro da empresa, com uma pessoa que tem muito know-how do passado. Que ele sabe o que deu certo e o que não deu certo. Aí tem uma troca muito forte. Uma troca muito forte. Então, se a gente pudesse fazer isso o tempo todo, para nós é muito válido, assim, sabe? Que para falar a verdade, o nosso programa de diversidade de 55 anos, 55 mais, ele está desde 2017 muito forte dentro da empresa. Hoje vocês muito têm, forte. Dentro do quadro do mais grupo, de 3 mil só mais de 60 anos a mais, 60 a mais, né? Que a gente fala. Você falando um pouco dessa experiência entre o jovem e a pessoa com mais idade, né, que pode ter essa troca, eu queria tocar num outro ponto também que para mim é muito importante, a questão de mentorias, né? Tipo assim, vocês desenvolvem algum tipo de mentoria, programas estruturados dentro do grupo, para que realmente... Aí eu estou falando, não é questão de mentoria de idade, estou falando de experiência mesmo, né? Em que realmente você tem um programa estruturado para poder ajudar as pessoas a entrarem no grupo e poderem ter realmente uma trajetória de mais sucesso, de mais desenvolvimento. A gente tem essas escolas, né? A gente tem alguns programas. O programa de mentoria que a gente tem hoje, para falar a verdade, a gente tem um programa que desenvolve os líderes, para que esses líderes, que é outro programa, que não é o programa Transformação e nem de Ação, que são 2 programas diferentes, que são psicólogas mesmo, que fazem essa mentoria, esse programa de PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, com os gestores, para que os gestores façam esse programa com os seus liderados, né? Então, a gente tem esses programas hoje.
Com a base mesmo, a gente tem programas de equipe mesmo, de alguns temas específicos que a gente trabalha com eles, relação interpessoal, feedback, vários temas assim, que a gente trabalha com a base daí. Mas esse trabalho de mentoria, aonde ele está e onde ele pode chegar, é o programa de desenvolvimento que é o trainee, e esse programa de PDI, programa de desenvolvimento individual, para entender um pouco mais do nosso colaborador, aonde ele está, quais os cursos que ele precisa realizar para que ele chegue aonde ele quer. Porque às vezes eu quero estar ali naquela cadeira, mas eu não fiz nada para chegar. Então aí vem esse programa de desenvolvimento, para dizer para eles, linkassem quais são os cursos que você precisa fazer, o que você está fazendo hoje que não está te beneficiando para estar nessa cadeira que você tanto sonha. Então é um programa que a gente tem, que é o PDI. Na contratação, voltando aqui, de talentos ou potenciais talentos, lembra-se daquela frase do LinkedIn, acho que o Edgar também lembra, contrate caráter e desenvolva habilidades, né? Isso faz muito sentido para mim. Muito. Como é que está o processo seletivo? Como é que está fazendo para tipo, putz, isso aqui vale a pena? Lembra que a gente escolhia feijão antigamente? Para tirar o carunchado daquele? Na verdade, como é que está esse desafio na realidade? Essa medição de Posso habilidade. Chorar agora ou choro depois que eu terminar o podcast? Não, brincadeira. O que acontece? Antes nós escolhíamos. Então, a gente fazia até um recrutamento, a gente colocava várias pessoas na sala, lembram disso? Sim. E fazia dinâmicas. Uhum. Então, a gente fazia com que as pessoas se apresentassem, traziam até, dependendo da vaga que a gente queria, ela trazia um case, para apresentar um case, esquece. Operação hoje, nós estamos correndo mutirão em cima de mutirão. Se você me perguntar quantos mutirões nós estamos no dia de hoje, nós estamos em 2 lugares, só em Curitiba, daí tem Santa Catarina e Norte, fazendo mutirão, tipo, junto com o governo, né? Com a prefeitura e tudo mais. Porque hoje nós não podemos escolher a base. Triste realidade. Porque daí vocês que são nossos clientes, a gente gostaríamos de toda aquela nossa base de operação de caixa, repositor, fiscal, padeiro, confeiteiro e outras situações a mais, poderiam estar muito mais qualificados. Certo. Porque daí eu tenho um tempo para qualificá-los. Eu tenho um tempo para colocá-los em sala de aula e antes de colocar para trabalhar, eu qualificá-los. Né? Eu trazer as informações para eles estarem no cargo sabendo 100% o que vão fazer. Fazer um onboarding bem feito, né? Bem feito. Hoje eu não posso dizer que a gente não está fazendo bem feito, mas nós não estamos fazendo da forma que nós gostaríamos. Porque hoje entra um colaborador para trabalhar com a gente, às vezes ele fica 30 dias, 60 dias. Ah, mas então é porque é ruim trabalhar no varejo. Não, todo mundo está passando por isso. É metalúrgica, é indústria, a gente se fala muito assim com os outros. Por isso que eu falei para vocês, porque é muito trabalho e empreendedorismo, é diário, então eles não querem mais esse compromisso. Daí quando eles entram na empresa e tem um líder que vai ter que chamar a atenção dele por algum motivo, ou vai ter que cobrar dele a entrega, ele fala, epa, o que você está me cobrando a entrega? Eu nunca precisei de ninguém para me cobrar. O que ele faz? Ele vai para o vizinho, que é para o concorrente, vai buscar R$50 a mais lá. Aí vai para o outro, porque também lá ele não ficou, tá? Daí ele vai para o outro, então eles estão correndo. Então, assim, estamos com uma dificuldade enorme de contratação. Não tá fácil. Triste realidade que a gente está vivendo por um lado, e pro lado da economia muito bom, porque se a gente está vivendo isso, a economia está crescendo, aí a gente está vendendo, né? As pessoas estão comprando também, porque não estão desempregadas. Porque se as pessoas estivessem desempregadas, elas estariam trabalhando com a gente e com outros segmentos, mas é porque não estão desempregadas. Em algum momento, elas estão tendo renda de algum lugar, né? Se não for CLT, PJ, enfim. Mas estão tendo renda. Então, para a nossa economia, está ótimo. Tá? Nós estamos tendo aí lucro de alguma forma. Mas, para a nossa realidade como RH, é muito triste, porque eu gostaria de contratar uma pessoa, desenvolvê-la e ter ela ali num atendimento melhor possível para o nosso cliente, que é o nosso cliente que está sentindo isso. Ele adora ir num caixa e ficar conversando com o caixa, que ele é atendido sempre. E isso não é mais a nossa realidade. Ele adora ir lá com a açougueira e falar aonde que está a minha carne ali, que ele já sabe o que ele quer. Sim. Não temos, né? Sim. Então, nós estamos vivendo, a palavra é pleno emprego. Então, a gente não está com muitas escolhas. O que a gente pode, a gente escolhe. O que a gente não pode, a gente está tentando administrar e fazendo o quê? Treinando em casa.
Então, a gente pega aquele que não sabe nada e desenvolve ele. Vamos desenvolver em 30 dias? Não existe isso. Não existe. Não existe, gente. A gente tem uma educação continuada aí de 60, 90, um ano para desenvolver uma pessoa. Não é de um dia para o outro. Então, estão dois lados. O lado da organização de ter a paciência e o lado da pessoa de ter a paciência também de querer ser desenvolvida. Das escolas, 3 escolas aí, da administração clássica, da psicologia e da educação, qual das 3 aí você elencaria como mais assertiva para o mundo corporativo? Por exemplo, eu sou psicólogo e quero trabalhar no RH. Ou eu me formei em gestão de empresas e quero trabalhar no RH. Ou eu sou pedagogo, como você veio da tua base lá de pedagogia e está trabalhando no RH. Qual que você acha que é mais assertivo? Eu trabalho com a multidisciplinariedade, né? Eu trabalho muito com isso. Então, na minha equipe tem administradora, advogada, fonoaudióloga, psicóloga, pedagoga, biomedicina. Tudo isso eu trabalho na área de RH. Então, eu acredito que não exista uma formação. Você pergunta para trabalhar no RH? Isso. Não existe uma formação. Eu não trabalho com formação. Eu trabalho assim, ó. A pessoa tem uma formação e tem uma vontade de trabalhar com capital humano. Ok? Então, o que você pode agregar para trabalhar num capital humano? O que você pode trazer de inovação que eu talvez não vi e que você pode agregar na minha equipe? Então, hoje eu tenho no meu organograma vários pilares. Então, eu cuido do HSA, que é Higiene e Segurança Alimentar, que é nutricionistas e veterinárias. Veja, nesse pilar que eu faço a gestão, eu tenho veterinária ali. E uma das minhas veterinárias ali, eu vejo que tem um papel maravilhoso para trabalhar comigo no RH. E ela está trabalhando comigo em comitê de RH. Então, ela está fazendo uns trabalhos comigo. Opa, mas ela é veterinária? Não importa. Mas é uma soft skill ela dela. Tem o soft skill. Isso. Ela tem ali o lado comportamental dela muito direcionado para o capital humano. Aí você aproveita, obviamente, e você puxa para trabalhar com você, claro. Acabou? Então, assim, eu tenho a parte toda do organograma, que é a higiene e segurança alimentar, trabalhando comigo. Tenho a parte da segurança do trabalho, que também está no meu organograma. É toda essa parte aí de segurança do trabalho, que é maravilhoso, que eu também vejo que eles... Assim, a segurança do trabalho em todas as empresas é visto como uma cobrança. E realmente tem que ser, senão eles não eram formados para isso. Eles têm que auditar, eles têm que cobrar, porque senão a saúde do colaborador pode estar em risco. Mas eles também têm lado do capital humano. Eles também têm isso. Então, eu tenho toda essa parte hoje, né? Daí tem a parte de segurança alimentar, higiene e segurança alimentar, que é veterinário e nutricionista, tem a segurança do trabalho, que está comigo, tem a folha de pagamento, tem os benefícios que estão comigo ali, treinamento, recrutamento. Faltou alguma coisa? Nem me lembro, acho que é isso. E o Instituto Joanir Zonta, que também está no meu pilar. Faltou dedo aí, né, Chamonix? São vários aí. Mas é muito gostoso quando você trabalha com vários públicos, assim, né? Porque você vê que cada um é diferente do outro e não existe formação. Para mim, não existe formação, a não ser que for, por exemplo, um técnico de segurança do trabalho tem que ser formado em técnico de segurança do trabalho. Não tenho como fugir disso. Mas para trabalhar com pessoas na parte de capital humano, de recrutamento e seleção, antigamente a gente via que tinha que ser uma psicóloga 100% para fazer isso. E eu acho ótimo, maravilhoso, porque tem um perfil diferenciado. Mas não para todas as vagas. Certo. Então, eu posso ter uma pessoa capacitada ali, uma pedagoga, uma administradora, uma advogada, fazendo essa parte do recrutamento e seleção com outro viés. Entendeu? E na área de treinamento também. Antigamente também, era só psicóloga. Agora não. Nós temos pedagoga, administradora, fonoaudióloga, entrando em sala de aula para realizar treinamento. Porque não é a sua formação e o que você é capaz de fazer. Isso. É isso. Isso, exatamente. Uma mensagem para os empresários e para o teu time de colegas que estão do Brasil afora aí. O turnover, ele desgasta apenas financeiramente para a empresa ou tem um desgaste emocional envolvido? Não, tem desgaste para todo mundo. Para todo mundo? Para todo mundo, para a empresa, para as pessoas que estão trabalhando. Então, a gente tenta relaxar para não sufocar, para não... Daí a gente respira de novo. Aí tem o empresário te cobrando, porque ele está certíssimo, porque ele precisa de pessoas para abastecer, para outros... tem os postos de combustíveis também que a gente tem, que também não está fácil, né? Por mais que o posto de combustível são poucas pessoas trabalhando, é incrível, né? Também está faltando pessoas. Entendi. Então, todos os nossos segmentos. Nós temos as indústrias, né? De carne, de panificação, a indústria da Cipla, que é de plástico lá em Joinville, está sofrendo com o turnover. Está sofrendo. Então, o que a gente tem que fazer quanto organização? Olhar como que a gente vai reter essas pessoas. Eu não gosto muito dessa palavra reter, porque parece que você está retendo, né? É meio agressiva. Mas é o que nós temos, né? Mas é o que nós podemos fazer para manter essas pessoas dentro da nossa organização. O que a gente está fazendo de diferente? Né? Será que nós estamos olhando diferente para uma posição?
né? Para uma posição ali de operador de caixa, depositor, de frentista, administrativa, não sei. Então, assim, a gente está olhando muito isso quanto empresa. Eu acho que os nossos olhares mudaram quanto RH e os olhares dos empresários também olharam. Tanto que se você olhar na rede social, quantos empresários estão dando o seu rosto para fazer o endomarketing, para fazer a parte do endomarketing, para fazer a parte da marca empreendedora. Tá virando, tá voltando mais para o CEO de dentro da empresa. Certo. Perdão, diga. Não, e Shermanix, falando sobre essa questão da importância das pessoas, né? Que soft skills, que comportamentos são os mais assim, desejáveis hoje dentro do grupo Zonta? Eu acho assim, ó, que se a gente tiver as pessoas que queiram trabalhar com a gente, que pensem no modo cultural ali, do respeito, que eu falo que é uma das primeiras, tá? Porque eu acho que se perdeu muito o respeito. Perdeu muito o respeito entre o liderado e o líder. Então, assim, a primeira palavra é o respeito, de eu começar a ter essa escuta mais ativa, de compreender mais o outro, de me colocar no lugar do outro. Eu acho que as pessoas começam a ter uma convivência melhor, sabe? Então, eu acho que assim, ó, não tem mais essa parte de o que você pode me entregar, deixa eu ver teu currículo. Esquece. Não é teu currículo mais. É o que você pode me entregar mais do que você pode. O que você tem de inovação. Você vai entrar dentro de uma empresa e não vai inovar junto com o empresário, junto com o teu líder? Não adianta você sentar numa cadeira e ficar por anos. O que você está me trazendo de novidades? Eu falo muito, assim, está no meu slogan, está dos meus 2 livros que eu sou coautora, eu falo muito do brilho nos olhos. Por que eu falo no brilho dos olhos? Porque a partir do momento que você está fazendo alguma coisa e você perde esse brilho, não fique mais. Ou tente resgatá-lo. Senão você vai sofrer e aí sim você vai cair no burnout. Porque você está fazendo o que você não quer, você está remando contra. Então, assim, o que você está fazendo de melhor? Sim. Então, assim, hoje a gente está contratando pessoas que queiram fazer melhor, que queiram estar ali, queiram contribuir com a empresa. E assim, a palavra para mim, respeito, é a que move. Se a gente for desmontar a palavra respeito, são fascículos. Isso mesmo. De 500 páginas cada um. Olha. Isso aí. Né? Apesar de ser simples, é complexo. É complexo, é complexo, né? É complexo. Dentro do Condor, do Grupo Zonta, você está há quanto tempo? Eu entrei dentro do Grupo Zonta e saí, né? Então, se eu não tivesse saído, 14 anos. Mas como eu saí, eu voltei fazem 8 anos. 8 anos. Ou seja, você tem uma história, uma vida lá dentro. Eu tenho uma história com o Condor. Gosto de estar ali no Condor, eu acho que no Grupo Zonta ali, eu acho que a minha, assim, eu conquistei muitas coisas ali também, conquistei minha visibilidade. Eu falo que não é fácil estar do lado de um presidente, de um CEO tão inteligente quanto o seu Joanir. Certo. Ele me desafia todos os dias. Certo. Ontem eu fui no evento com ele cedo, do governo do estado ali, e ele me desafiou dentro do carro. Então, assim, eu fui com ele, voltei com ele, e eu falei, ai, meu Deus do céu. Então, assim, ele te desafia o tempo todo. Então, eu acho que estar ali na empresa, crescendo com a empresa, para mim é superação. Não podemos dizer que não me vejo em outro lugar, porque a vida é assim, constante, né? Mas enquanto eu estiver ali, eu acho que eu tenho muito ainda que fazer. Aproveitando, eu consigo ver esse brilho nos olhos ainda, como você colocou. Ai, que bom. Tem muito brilho no olho aí. Justo. E a minha pergunta foi justamente para ter organicamente na tua resposta para os nossos seguidores que estão aí à procura de um novo emprego, uma nova oportunidade ou uma nova contratação para trabalhar no teu negócio, que é justamente isso. É ser desafiado pelo líder acima, reacender o brilho nos olhos se for preciso e identificar, se não tiver mais um brilho, que tipo assim, putz, eu preciso fazer uma recolocação mercadológica e chegar no teu gestor de RH e levar um papo. Porque às vezes é nesse papo que poucos colaboradores têm, isso aí, né? Que falam, por que você está saindo? É só por R$150 a mais ou R$1.150 a mais? Né? Porque a gente está vendo aqui nesse bate-papo que não é só a quantia financeira. Não, vários é o fatores. bem-estar. Vários fatores. Vamos supor, são 44 horas semanais. Quanto tempo você fica com a tua namorada, ou com a tua criança, ou com os teus amigos? Isso. Ou seja, onde é que está a grande felicidade da tua vida? Isso mesmo. Talvez meio a meio, vamos ser justos aí, não é verdade? E tem a rede social também, né? Porque muitas vezes a gente acha que não tem tempo, mas aí esse tempo que a gente tem, que é de 2, 4 horas, a gente está respondendo mensagens, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está vendo TikTok, a gente está vendo... Então, assim,
será que realmente a gente não tem um tempo para a família ou a gente não faz esse tempo para a família? Vou te fazer uma pergunta. Quem rende mais? O funcionário que é pressionado ou desafiado? Desafiado, né? Mas a gente não tem que pressionar ninguém. Olha aí, ó. Eu não preciso pressionar alguém, eu preciso mostrar para ele que ele é capaz de fazer entrega, né? Eu desafio as pessoas que trabalham comigo o tempo todo. Dizem que eu sou braba, mas eu tô falando que eu não sou, tá, gente? O pessoal que trabalha comigo fala, você é braba. Daí esses dias eu escutei, eu achei bem gostoso, assim. Charma, você não é braba. Você desafia a gente todos os dias. Daí eu falei, era isso que eu queria escutar. Então, assim, as pessoas falam, eu desafio muito mesmo, porque eu sou uma pessoa muito dinâmica. Então, eu quero que as pessoas sejam melhor que eu. Então, assim, e eu vejo muito isso nas pessoas. As pessoas têm medo de contratar uma pessoa melhor. Eu não. Eu tô tentando buscar cada dia mais uma pessoa que saiba muito mais que eu, porque se eu sei tudo, o que eu quero? Então, eu quero uma pessoa que me desafie. E talvez falte isso nos líderes, de não ter medo da cadeira. Muito pelo contrário, de fazer a somatória. Se você está me entregando, eu também estou entregando, vamos entregar juntos e está tudo bem. Esse é o exercício de humildade, né? Exatamente. Edgar, considerações finais é com você, meu amigo. Não, Chamonix, queria agradecer muito. Estamos aqui quase uma hora já falando, e não tem muito assunto. Eu ia falar com você sobre IA, como é que o Grupo Condor, o Grupo Zonta está trabalhando IA também, mas é tanta coisa realmente. Mas agradecer a você pela oportunidade de você compartilhar tanta coisa boa que realmente você vem desenvolvendo no Grupo Zonta. Parabéns ao Grupo Zonta também por todo esse projeto de desenvolvimento de gente, desenvolvimento de pessoas, né? Então, isso é muito bom ter um grupo paranaense realmente tendo essa visibilidade, fazendo tanta coisa boa pelo nosso estado, né? Então, queria que você falasse, desse as últimas palavras, algumas coisas que você pudesse realmente fizesse sentido para a gente. Falar na palavra faz sentido, né? Primeiro que para fazer sentido alguma coisa na tua vida, você tem que ter um porquê e um propósito, né? Meu propósito hoje é minha família, né? Como eu falei para vocês, você é vó da Aurora, tem uma filha, já tem 20 anos, formada em Educação Física. Meu filho, formado em Educação Física, não mora aqui, mora na Alemanha faz alguns anos, é educador físico lá. Meu esposo também, então toda a minha família que me apoia. Então, assim, eu tenho um propósito de vida. Então, eu tenho uma família que me apoia no que eu faço, né? Quando me desafio, eles estão comigo nesses desafios. Segundo ponto, eu tenho um time. Né? Eu coloquei o nome em 2017, eu coloquei RH em ação. Então, nós temos um logo lá que fala que é o RH em ação. E por que o RH em ação? Porque nós não podemos estar parados. Nós precisamos ver o que está acontecendo no mercado de trabalho. Então, nós temos que estar em ação o tempo todo. Então, eu tenho um time muito sólido, um time muito bom. Todas as pessoas que já passaram por mim, que estão comigo, eu acho que eu só tenho que agradecer. Porque se eu não tivesse esse time, eu não faria nada, zero. Eu não conseguiria fazer. E outro ponto que eu acho um dos mais importantes é uma presidência que me apoia, que está comigo e que está falando para mim que eu preciso cada vez mais mostrar algo de diferente. E isso para mim é muito difícil, né? É muito difícil, não para mim, é muito difícil isso acontecer nas organizações, de ter o CEO brigando com você e brigando por você. Então é com você e por você. Ele vê esse olhar diferenciado aí para as pessoas. Então, eu acho que eu tenho a sorte disso. Tenho a sorte de ter entrado na BRH, de ter visto o RH com outros olhares, né? No comitê também da APRAS, diferenciado. E eu acho que é isso, que as pessoas precisam ter um propósito na vida. Senão você nunca vai chegar onde você quer. E não adianta você querer mandar 500 currículos e meu sonho é entrar naquela empresa. Mas por que teu sonho é entrar naquela empresa? O que você quer fazer de diferente naquela empresa? O que você quer construir naquela empresa? E outra, se você não for construir nenhuma empresa, não tem problema. Se você for empreendedor, faça bem feito também o que você vai fazer. Faça a entrega com qualidade. A entrega com a qualidade, você como empreendedor e você como um CLT. Não importa, tá tudo bem o que você quer ser, né? Importa a qualidade que você vai entregar. Então, convido a todos para trabalhar no RH, sim, que muitas pessoas falam, meu Deus, que loucura agora trabalhar no RH com essa falta de pessoas, mas é muito desafiador, é muito gostoso, e quando você vê ali a qualidade das pessoas, assim, você vê que as pessoas crescendo, se desenvolvendo, é maravilhoso. E não perder sempre a educação, né? Eu digo da educação, buscar sempre se qualificar. Não importa o que você vai fazer, se é uma especialização, um curso técnico, uma faculdade, faça. Porque se você não estiver fazendo, cada vez mais,
as pessoas estão buscando não currículo. As pessoas estão buscando qual é a qualificação que você está trazendo de novo para a empresa. Então, assim, qual foi o último curso que você fez? Então, não vai ser o teu currículo de 15 anos que vai te dar empregabilidade. É o que você está trazendo de inovação. Então, assim, busque se qualificar, porque o melhor vai ser aquele melhor qualificado e a melhor entrega. Os novos protagonistas da gestão de todas as indústrias e empresas do Brasil, sem dúvidas, são os gestores de RH. São os novos palestrantes, os novos mentores, os novos professores e os novos amigos. Principalmente se você quiser ter um amigo, um líder, para que você seja um liderado e vocês somem, porque a vida é um time na empresa. Cada um tem a sua missão, cada um tem a sua posição, nem que você seja roupeiro ou você seja o atacante, ou você seja o torcedor daquele time, não é verdade? Da APRAS, da BRH Paraná, do Grupo Zonta, hoje para o Bioma 7, em collab com o Ideia Sense, a Academia de Life Skills. Charmonix Heuer, obrigado, parabéns por ser a nova vovó da cidade de Curitiba agora, certo? E com todo o carinho dos nossos seguidores e do nosso time aqui que está assistindo isso com um sorriso no rosto, né? Porque quando é bom, a galera já fica sorrindo antes de acabar. Muito obrigado e vamos gravar outros, se Deus quiser. Obrigada a vocês. Obrigado, Chamonix. Prazer. Obrigada.